O semeador. Lucas, capítulo 8, versículo 4 a 15. E Jesus contou a seguinte parábola. Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E a outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E a outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E a outra caiu em boa terra, e nascida, produziu fruto, a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Continuando a nossa história, o semeador, nós percebemos que é Jesus. A semente, a palavra de Deus. E a terra significa o nosso coração. Então, esses três momentos em que Jesus, ao falar da parábola, ele se refere ao coração do homem, à palavra de Deus e ao semeador que é ele. O que nós poderíamos, e eu representei aqui um coração aonde as sementes caíram à beira do caminho. Essas sementes, o que poderia ser uma semente que cai à beira do caminho? O que vem à nossa mente? Poderia ser o não entendimento dessa palavra. Poderia ser a nossa falta de fé. Você não crê, você até recebeu a palavra, mas você não acreditou, não creu. Essa beira do caminho, onde essas sementes caem, onde os passarinhos vêm e comem, pode ser também aqueles tipos de conselho que você recebe de pessoas que você tem como amigo e que muitas vezes te tiram da presença de Deus. Outras palavras, outras coisas que poderiam ser essa beira do caminho, poderia ser falsas palavras, palavras que você recebe durante o seu dia a dia e que te deixam, e que fazem com que você perca a sua fé, com que você não acredite mais em Deus, com que você se afaste dos caminhos do Senhor. Então o inimigo, ele só vai aparecer porque aqui na historinha, né, conforme eu já falei, o inimigo vai ser representado por quem? Pelo passarinho. E o nosso passarinho, ele vem e come. A palavra de Deus foi semeada no seu coração. Mas aí você não cuidou, não zelou dessa palavra, você não ligou, você deixou essa palavra na beira do caminho. E o inimigo veio, comeu todo o coração que é apresentado na parábola do semeador. É um coração que parece com uma pedra. Um coração, a semente foi semeada num terreno pedregoso, ou seja, num coração endurecido, num coração que não recebe a palavra. E o que pode causar isso? Um coração endurecido. Pensamentos ruins. Pessoas que só têm pensamentos ruins. O que pode endurecer um coração humano? A tristeza. Às vezes você está triste, está chateado por alguma situação que aconteceu na sua vida e que você não conseguiu superar.
Medo, às vezes você tem medo de tudo, você tem medo de avançar, você tem medo de seguir seus sonhos, você tem medo. E o medo, ele paralisa, endurece. As decepções da vida, quantas decepções, não adianta o papai e a mamãe dizer para você que você não vai ter decepção, porque todos nós um dia vamos ter algum tipo de decepção. E nós precisamos estar preparados para isso. Nós precisamos ser forte. Nós precisamos encarar isso de uma forma, saber que isso vai passar. As decepções, elas vêm e elas vão. E a gente, às vezes, as decepções fazem a gente ter pensamentos negativos, pensamentos ruins a nosso respeito. Outra situação que pode endurecer o seu coração são as palavras negativas. Essas palavras negativas, às vezes você recebe dos seus amigos na escola, às vezes até de professor, às vezes de pessoas que você confia, de pessoas que você acredita, de pessoas que você gosta. Então, esses pensamentos negativos podem endurecer seu coração. E você se tornar com um coração como o coração da história do semeador. Um coração endurecido. Ninguém quer um coração endurecido. E aí, esse coração aqui, ele vem simbolizar os espinhos, né? Um coração cheio de espinho. E como é que pode um coração ficar espinhoso, né? Cheio de espinho? Porque a história conta que a semente, ela caiu entre os espinhos, mas ela foi sufocada. O que pode sufocar a palavra de Deus, a semente de Deus no nosso coração? O amor mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. O valor mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. O olhar mais para as coisas do mundo do que para as coisas de Deus. E isso pode sufocar essa semente dentro do seu coração. Uma outra situação que pode sufocar a semente são as vaidades do mundo. As coisas boas que você acha que o mundo oferece. Uma outra situação são pessoas que estão cheias de si. Elas acham que tudo que elas falam é o que é certo. Ninguém fala mais de nada certo, só elas estão cheias de si mesmas. Então, quando a semente cai nesse coração, essa semente vai ser sufocada. Uma outra situação é a não preocupação com a salvação. A gente precisa, esse coração aqui, está mais voltado para as coisas do mundo do que para as coisas de Jesus. E eu preciso aprender a olhar mais para as coisas do Senhor. Eu preciso amar mais a Deus. Eu preciso amar mais ao Senhor do que todas essas coisas. O próximo coração que a gente vê é o coração da terra fértil. Um coração que estava com a terra fofinha, com a terra adubada, preparada para receber essa palavra. E esse coração, ele é um coração que tem vida de Deus, é um coração com a fé revigorada. Eu creio, e porque eu creio, eu me encho do Espírito Santo de Deus. E porque eu creio e eu estou cheio de vida de Deus, eu quero transmitir essas coisas boas que eu recebi também para outras pessoas. Eu quero passar adiante que Jesus é salvação, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus é amor, que Jesus é aquele que veio para nos resgatar. É um coração cheio de esperança, um coração esperançoso, não é aquele coração pessimista que só pensa negativo, que só vê o lado ruim das coisas. Não, ele tem sempre uma palavra de ânimo para o irmão. É um coração que compreendeu a palavra de Deus. É um coração que, porque está cheio de amor, cheio do Espírito Santo,
ele contagia amor. Contagia as pessoas com amor. Aonde ele anda, ele enche aquele lugar de amor, porque na presença dele tem amor, porque tem Jesus. E é um coração, por fim, que tem e transmite a paz. Esse Jesus, ele pode pegar esses corações que estão nessa situação, e transformar nessa situação. Depende de nós. Jesus pode limpar, pode transformar o nosso coração, pode transformar, mesmo que o meu coração esteja numa situação pedregoso, espinhento, triste, desanimado, desiludido, chateado. Deus pode vir com seu bálsamo e encher o seu coração de vida de Deus, encher seu coração de fé, encher seu coração de amor, encher seu coração de palavra, encher seu coração de paz, de forma que você vai ser uma pessoa, uma criança, um jovem, um adulto que por onde andar vai transmitir a presença e o amor de Jesus.